Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro chamado The Truth About Keeping Secrets, escrito pela Savannah Brown. Para começar a apresentar esse livro, eu tenho que explicar para vocês que eu acompanho a Savannah, sei lá desde quando. Eu conheço essa menina desde alguns anos, porque de alguma maneira eu caí em um vídeo dela no YouTube em que ela declamava uma das poesias que ela tinha escrito. Acontece que eu descobri que ela é uma poetisa ali de mão cheia, que ela já publicou vários zines e que de pouquinho em pouquinho ela foi ficando famosa. Então aí se transformou numa autora publicada pela Penguin Books, que é uma editora que eu admiro bastante. Eles trazem bastante gente criativa, bastante gente talentosa. Esse aqui foi o primeiro livro de prosa publicado por ela e é assim, um livro que tava paradinho na minha estante. Sabe naquela pilha de livros que você só vai empilhando e diz que em algum momento você vai realizar a leitura. E às vezes parece que esse momento nunca vai chegar. Só que ele finalmente chegou e finalizei então The Truth About Keeping Secrets, um livro muito bom que descobri que se trata ali de um drama com uma pitadinha de mistério, com algumas reviravoltas, adolescente, jovenzinho, mas bem maduro, considerando que se trata de um drama adolescente jovenzinho. Aqui nesse livro a gente vai conhecer a Sydney, que é uma adolescente que vive ali numa cidade razoavelmente pequena, onde todo mundo se conhece. No momento em que a gente encontra ela tá passando por um processo de luto porque o pai dela acabou de falecer em um acidente de carro. Ela colocou na cabeça que esse acidente não aconteceu por acaso, que alguém estava tentando matar o pai dela, que alguém pode ter feito algum mal para ele e por isso aconteceu o acidente e por isso ele faleceu. Se isso é verdade ou não, a gente vai descobrir ao longo do livro e é esse pensamento que vai se estendendo ao longo da narrativa que vai criar aquela pitadinha de mistério que eu comentei com vocês. Só que, como eu comentei também, esse livro ele é um drama, então ele vai trabalhar justamente da questão de como essa menina adolescente vai lidar com a perda do pai, mas também com o fato de que ela é uma menina isolada na escola, da comunidade, da idade dela de maneira geral. A gente vai descobrir que no passado aconteceu uma certa situação delicada com ela e outra garota, as coisas não terminaram muito bem, a menina começou a inventar história, a história virou fofoca, a fofoca se espalhou pela escola inteira e a coitada da Sydney acabou sofrendo bullying, acabou sofrendo perseguição na escola e também fora da escola por bastante tempo, até que ela parou de se incomodar e as pessoas pararam de se incomodar com ela. Hoje ela só tem então uma amiga ali, a melhor amiga da vida dela, elas se conhecem desde pequenas e as duas se entendem razoavelmente bem. Porém, a partir do momento em que o pai da Sydney falece e outras coisinhas também começam a acontecer, essa amizade também vai sofrer ali alguns abalos e a gente vai ter uma outra personagem surgindo na história que pode fazer com que ela encontre ali uma nova amiga ou talvez, quem sabe, também um interesse amoroso. The Truth About Keeping Secrets é um livro adolescente, jovenzinho, que vai trazer ali cenas, detalhes do cotidiano de alguém que tá vivendo ali no ensino médio, que tem poucos amigos, que não lida muito bem com certas situações, que além de tudo tá enfrentando os sentimentos, as sensações ali, todo o processo do luto e que, como se não bastasse, também sofre bullying na escola. Nesse sentido, ele é um livro ali bem realista, ele vai trazer momentos em que a Sydney está interagindo com outras pessoas, está interagindo com os amigos e com os não amigos também. Porém, todas essas interações, todos esses contatos que ela tem, seja com uma pessoa adulta ou seja com uma pessoa adolescente, eles são bem embasados, eles parecem realmente reais. Toda vez que ela fala com alguém que ela não conhece, ela se sente ali meio insegura, ela não sabe muito bem como essa pessoa vai reagir. Toda vez que ela encontra aquela garota que pode se transformar ali no interesse amoroso, ela também sente ali borboletas no estômago, ela fica pensando que ela não conhece muito bem a menina, mas que a menina parece conhecer muito bem ela fica pensando o que é essa garota popular que tá querendo com uma menina que sofria bullying e que era ali apentelhada por todo mundo na escola e que não quer conversa com ninguém, quer ficar quietinha ali no canto dela,
sem ninguém incomodando. Junto disso, a gente tem também para ajudar a construir esse cenário ali de que as coisas realmente parecem reais, as coisas realmente parecem acontecer da forma como aconteceriam aqui no mundo real. A gente tem a relação da Sydney com a mãe dela, que é uma relação delicada, que também tá passando pelos processos de luto, mas que é muito bacana porque ao mesmo tempo em que elas não conseguem conversar, em que elas não conseguem dialogar, elas conseguem dialogar do seu jeitinho e se entender do seu jeitinho. E aí a gente entra num ponto legal da narrativa que eu faço questão de destacar e que eu faço questão de usar como puxão de orelha para um monte de livro adolescente que eu já li, que eu já vi sendo publicado nesse mundo. Que é o fato de que aqui a gente tem uma adolescente que tá passando por um monte de problemas, sim, que já passou por um monte de problemas, sim, que tem ali aquelas flutuâncias da fase, mas que consegue pensar por si mesma e que sabe que se ela fizer a coisa X, algo Y pode acontecer. Que se ela tratar a pessoa Y de tal maneira, essa pessoa pode reagir de tal e tais formas. É uma adolescente que sabe agir em sociedade, que sabe pensar em sociedade e que sabe que tudo que ela faz vai ter consequências e que ela vai ter que se responsabilizar por isso. Ao contrário do que a gente vê em outros livros, em que os adolescentes parecem um bando de barata tonta que só correm pra lá e pra cá, agem como se não existisse amanhã, não têm responsabilidade nenhuma por aquilo que estão fazendo e nem sequer refletem sobre si mesmos e os outros. E é por isso que eu elogio esse livro aqui, porque ele é um livro real, que vai mostrar adolescentes fictícios, mas reais, que agem como adolescentes. Eles são tapados de vez em quando, eles agem sem pensar de vez em quando, mas ao mesmo tempo eles sabem que quando eles agem sem pensar, eles vão sofrer alguma consequência disso. Ou então vão ter que refletir o mínimo possível sobre isso. O único defeito, a única situação em que isso talvez não se encaixe muito bem é no final, porque a gente vai ter ali uma reviravolta acontecendo que parece uma cena meio de Pretty Little Liars. Acontece sequestro, acontece tentativa de assassinato, acontece quase de tudo ali no finalzinho. Porém, é uma cena interessante, é uma cena instigante, é uma cena que te deixa ali numa leitura frenética, querendo saber o que vai acontecer com os personagens. Mas é o único momento em que você pensa, opa, talvez isso aqui não fosse acontecer exatamente assim na vida real, porém a gente tem ali alguns embasamentos para nos fazer acreditar que aquilo poderia sim acontecer na vida real, porque coisas piores e mais absurdas já aconteceram na vida real, então por que isso não poderia acontecer? Outro aspecto bacana desse livro é o fato de que aqui a gente tem não somente uma personagem lidando ali com todas as fases do luto, mas uma personagem que não sabe lidar com todas as questões do luto. E isso é uma coisa interessante porque também serve como um alerta para o fato de que, no geral, a gente é uma sociedade que não sabe lidar com a perda, que não sabe lidar com o luto, que a gente não sabe lidar com os nossos próprios sentimentos por N motivos. E assim a gente tem uma adolescente que tá com esse monte de problema na cabecinha e que acaba fazendo coisas que talvez não devesse, ou então não perceber que as pessoas com que talvez ela esteja fazendo amizade não sejam pessoas tão legais assim, não sejam pessoas tão queridas assim, talvez sejam pessoas que estejam encobrindo uma toxicidade que ela não tá percebendo porque ela tá ali numa situação debilitada, digamos, vulnerável talvez. Mas o fato é que a gente tem então todas essas camadas se conectando e ajudando a construir então uma narrativa que ao mesmo tempo em que ela é ali voltada para um público adolescente, para um público jovem, que conversa diretamente com esse público, também vai tratar de questões importantes que vão ali desde pensar por si mesmo, de analisar ali os contextos em que se inserem, até relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, aceitação, compreensão, entender quem é a outra pessoa, respeitar a outra pessoa e sei lá, talvez buscar terapia.
The Truth About Keeping Secrets é um livro muito bacana para quem gosta aí desses livros adolescentes, mas para quem gosta de um livro adolescente que pareça real, que pelo menos pareça real. Apesar de ser um livro em inglês, ele não é um livro ali difícil de ser lido, então se você entende um pouquinho da língua, talvez seja bacana pegar esse livro para treinar o seu inglês e também para conhecer uma história que, até onde eu tenho conhecimento, nunca chegou no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca nos comentários se você conhecia Savannah Brown, se você acompanha ou acompanhava ela aqui no YouTube. Eu não sei se ela ainda tem canal no YouTube. Ou então se você conhecia esse livro, ficou interessado, pretende realizar a leitura, não sei. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.